E hoje o Senado decide se Dilma será afastada para responder por crime de responsabilidade. Desde as 10 horas desta quarta-feira, os senadores estão reunidos no plenário do Senado. Só para lembrá-los, o processo de impeachment iniciou com a aceitação no dia 2 de dezembro de 2015 pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Em 17 de abril foi votada na Câmara autorização para ter prosseguimento no Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 367 votos foram favoráveis e 137 contrários. Está previsto para a votação iniciar às 2 horas. E para nos explicar sobre toda essa movimentação política, eu converso agora com o cientista político Elson Ribeiro. Boa noite, Elson. Boa noite, Ítalo. Tudo bom? Tudo bem. O que acontece se o processo for aprovado? Ítalo, sem nenhum tipo de bola de cristal, provavelmente vai ser aprovado, eu diria, com mais de 50 votos. E é um fato inédito, porque não existe nenhum país democrático que contemporaneamente tenha afastado, através do processo de impeachment, em menos de 15 anos, dois chefes do executivo, dois presidentes. Isso é diferente, por exemplo, esse processo é diferente do Collor, por exemplo, que... Veja bem, há similitudes, há algo parecido, mas há muita coisa distinta também. No Collor havia quase que uma unanimidade, né? A população civil quase toda contrária ao presidente Collor. Eu acredito que a presidente Dilma perdeu as ruas também, ela não está com uma grande massa. Quando eu falo perdeu, não quer dizer que os partidários da presidente Dilma saíram da rua, porque a gente vai ver ainda uma certa resistência. E ela terá foro privilegiado? Veja bem, nesse momento, a partir de amanhã, eu acredito que já está consumado esse processo, a votação no Senado Federal, de hoje para amanhã, e ela ficará suspensa até 180 dias. Então, na verdade, o Senado passará a ser o julgador. Os senadores se transformarão em julgadores, sempre sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, ela tem esse foro de ser julgada pelo Senado Federal. Agora, nós percebemos que a economia também é afetada com todo esse processo, né? Ela reage mal. Isso pode afetar também o nosso polo industrial? Eu nunca torço para o pior, Ítalo, telespectadores. O que ocorre, se nós formos observar, o nosso Estado, ele tem sido, de certa forma, contingenciado, recursos da Zona Franca, e há uma falta de investimento internacional fruto de um descrédito que o Brasil passa nesse momento por conta de escolhas econômicas que são políticas também, que não foram tão alvissareiras. Eu acredito, pelo que nós observamos, a economia é extremamente sensível a essas mudanças. Há indicadores que mostram que o fato de haver uma substituição já tem apelos positivos de investidores estrangeiros, porque tem pessoas que, por mais que estejamos em crise, sim, no cenário internacional, tem países que estão aí com um crescimento de 5%, 4% ao ano. Ao contrário do Brasil, nós estamos tendo um crescimento negativo de 3,8%. Então, o Brasil tem um campo imenso de investimento. Então, há investidores que gostariam de investir no Brasil, só que eles estão receosos por conta dessa instabilidade, fruto de escolhas políticas da presidente da República. Por exemplo, se um novo presidente assumir, pode vir a mudar esse cenário econômico? Veja bem, a economia não é uma ciência exata, né? Há indicativos de que, com algumas escolhas econômicas, eu acho que é importante que a população, que nós tenhamos consciência, Ítalo, de que não tem nenhuma panaceia, não vai ser do dia para a noite que a situação econômica brasileira vai mudar. Independente do resultado, eu acredito que esse ano de 2016, ainda teremos um crescimento negativo. Mas a presidente Dilma, ela está com fraquíssima densidade de apoio. Eu acredito que isso já dará ao presidente Michel Temer, assim que ele a substitua, uma força para começar a providenciar mudanças que o país exige e espera. Isso pode afetar, por exemplo, a nossa política, agora que a gente vai entrar nas eleições?
Nós estamos vendo que essas eleições municipais, não só aqui para a Amazônia, né, já que estamos falando para todos os estados da Amazônia, mas para o Brasil inteiro, novas regras. Nós estamos vendo que, fruto de toda essa corrupção envolvendo empreiteiras, eu acho que vai ser uma eleição pobre do ponto de vista financeiro. Eu acho que os partidos políticos não vão ser tão aquinhoados como foram anteriormente. Você observa algo interessante, que em outros momentos, no mês de março, já se estava pegando fogo a questão da sucessão municipal. Hoje quase não se fala nisso. A coqueluche do momento, a discussão que está na ordem do dia é o afastamento da presidente da República. Isso vai tomar um espaço longo ainda no cenário político brasileiro. Isso hoje vai ser votado, na verdade, a admissibilidade, algo que a Câmara já tinha decidido, né? O Senado praticamente vai ratificar uma decisão da Câmara, tanto que hoje basta a maioria simples. Eu estou dizendo que 50 votos ou mais serão favoráveis, mas bastariam 41. E a partir, eu diria, da semana que nós vamos começar o julgamento da presidente Dilma. Isso vai fazer com que os holofotes fiquem concentrados nesse assunto, que é um assunto de uma importância vital para todo o Brasil. E eu acho que a eleição para prefeito está ficando num segundo plano. Agora, Elcio, desculpa. Agora, você citou que citou lá o processo do Maranhão, né, do presidente interino da Câmara, que interferiu em todo esse processo. Isso pode ocorrer novamente agora ou não? Veja bem, o que nós estamos observando quando nós analisamos os simpatizantes no parlamento da presidente Dilma, mais a atuação do advogado-geral da União, que está de forma como um pitbull defendendo o último osso, né, metaforicamente falando, nós vamos observar hoje. Partidários da presidente Dilma já entraram com questões de ordem no Senado, alegando que irão ao Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos esquecer, e é isso que os telespectadores têm que entender, que a nossa democracia ela necessita que haja o chamado devido processo legal. E, portanto, qualquer caso que você se sinta vilipendiado, ultrajado, você pode recorrer ao judiciário. Eu acredito que haverá uma ou outra tentativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar brecar esse processo que, no meu entendimento bem pessoal, é irreversível. Quais são os direitos da presidente se ela for impeachmentada? Na verdade, ela perde direitos, né? Ela vai ficar impedida de concorrer. Alguns alegam 8, outros 11 anos a cargos eletivos, né? Ela mesma já falou que, a partir daí, ela se retira do cenário político brasileiro. Agora, tem algo, Ítalo, que é interessante nós analisarmos. Quando o processo ainda estava na Câmara, a presidente mesmo aventou a possibilidade de que, se aquilo não fosse aprovado, ela chamaria toda a nação para um diálogo, as oposições, a sociedade civil organizada. Eu acho que esta cobrança tem que ser feita. Quer dizer que ela só chamaria se tivesse sido vencedora. Se for vencida, eu acho que é necessário uma grande concertação nacional. O país não está nadando em mares ricos, pelo contrário, nós estamos passando por momentos de turbulência. E eu acredito que todas as ideologias, as forças políticas têm que ter consciência de que um Brasil fraco é ruim para todos nós. Agora, já que você falou de Brasil fraco, Elcio, você enxerga que os nossos poderes estão fragilizados, já que eles estão recorrendo sempre ao tribunal? Veja bem, há um preceito na nossa Constituição de 88, que é a Constituição mais democrática que já tivemos, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, em qualquer democracia, quando você se ver prejudicado, você tem o direito de ir ao Judiciário. É o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que nós vemos é que, muitas vezes,
ocorrem protelações, ocorrem chamamentos, ocorrem idas ao Supremo somente para protelar, para empurrar com a barriga. É aquele jogador que está querendo fazer catimba, está querendo enrolar o jogo. Isso eu acho lastimável porque nós deixamos de tratar de assuntos de concertação nacional e o país deixa de crescer, né? E fica estagnado. Eu acredito que o mais sensato seríamos sentar. Espero que, a partir de amanhã, o vice-presidente Michel Temer, que assumirá interinamente, né, durante o afastamento da presidente Dilma, a presidência da República, possa escolher pessoas do mais alto quilate técnico para, na verdade, traçar novos objetivos para que o Brasil possa seguir. Agora, só para terminar, pode haver novas eleições, já que o Temer também está sendo cassado e o Cunha também? Tem algumas teses que estão sendo defendidas, né? Alguns, quando veem partidários da presidente Dilma, quando notam que o jogo já está perdido, se suscita essa hipótese de eleições gerais. Veja bem, isso poderia ser feito através de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né? Mas não é dessa forma. O processo legislativo brasileiro ele é lento. Não daria para ser feito isso ainda este ano. Agora, caso o presidente Michel Temer seja afastado, aí é simples. Isso também não será feito de imediato, né? Isso é uma longa trajetória. Eu acredito que a presidente Dilma está sendo afastada porque ela perdeu o apoio político do parlamento. O presidente Michel Temer, a princípio, ele está com esse apoio político. Eu, honestamente, sem nenhuma torcida para lá ou para cá, eu acredito que esse ano isso não será feito, né? E aí vai depender da articulação política que ele exercer. Caso ele fraqueje e perca apoio político, pode ser que ele venha a ser afastado também. Se for afastado, aí, a partir do ano que vem, já teremos novas eleições, só que dessa vez indireta. É o Congresso Nacional que vai escolher o presidente da República. Isso nessa hipótese, Ítalo. Muito obrigado, Elcio, pela sua participação, pelo esclarecimento. E nós esperamos que o Brasil aí seja vitorioso nessa caminhada política. É o que todos nós torcemos. Um abraço a todos. E confira no próximo bloco, Acre apresenta a maior taxa de proporcionalidade de evasão escolar da região norte. E ainda, alunos da rede pública do Amazonas têm direito a aulões preparatórios para o Enem 2016. Nós voltamos em instantes.